A única certeza que existe nessa vida é que a gente vai morrer em algum momento. Porque é um ciclo natural. E a maior parte dos esotéricos tem medo de morrer. É normal, não tem como evitar a morte. Agora, eu tenho que saber morrer. Vamos lá. Para não reencarnar. Exato. Tu pega o Yogananda. Vocês viram o vídeo dele se auto-suicidando? Não. Pô, o cara tá em sala de iluminação, diz, ó, eu vou embora, acabou a minha ação. Tá filmado. O cara deita lá numa cama, lá tal, faz uns mantras, faz uma meditação, vira o olho e desmaia. Quando vai, tá morto. Nossa. Por quê? O cara era iluminado. Gautama fez a mesma coisa. A maior parte dos grandes mestres fizeram a mesma coisa, que é um processo da yoga que você desliga teu cordão de prata. E não tem dor, não tem sofrimento. E aí passa a barreira. Passa a barreira, porque o cara está iluminado. Eu fiz isso na minha primeira encarnação, e minha segunda encarnação eu me matei, desliguei. A primeira eu fui no Egito, a segunda foi no Rinpoche. Então o que acaba acontecendo? No processo normal, que a gente está preso na matriz de controle, vamos falar, o dia a dia, pagar boleto, cuidar de criança, filho, neto, né? Cara, a gente não tem tempo de pensar em espiritualidade. A gente tem que pensar em pagar os impostos, pagar isso, não sei o quê. Então a gente está preso, consumido pelos órgãos da matriz de controle. Então a gente está vibrando uma energia cognitiva do baixo astral, para não falar umbral. Então quando eu vou morrer, é ali que eu vou chegar. Principalmente para quem é religioso. Por exemplo, tem um caso. Todos os caras que são ateus conseguem passar para o alto astral. Eu não acredito em nada. É melhor não acreditar em nada. Exato, é melhor. Porque você não tem dogma de culpa de toda a parte religiosa. Nossa. Porra, tu pega muita igreja evangélica, tem que ser temente a Deus. Porra, se Deus é amor, por que eu vou ter medo de Deus? Percebe? É a mesma coisa que eu queira que minha filha tenha medo de mim. Pô, eu amo minha filha, eu quero que ela me ame, eu quero ter uma relação de amizade, de paz, de amor. Você é um exemplo para ela. Exato. Então, perceba a incoerência, ser temente a Deus. Percebe? E esse Deus somos nós. Por quê? Todos nós somos deuses co-criadores, sem memória. Somos parte de Mika, somos né? parte de Mika, somos parte do Alim Mika, inclusive. Entende? Então, essa é a incoerência que as pessoas não entendem. Isso é física quântica. Aí entra a neurociência. Ó, forma pensamento é energia. Harmônica ou desarmônica. Então, eu posso pensar em coisas boas ou em coisas ruins. Isso gera a lei da atração. O meu campo áurico ele vai reverberar naquilo que eu estou pensando. Entende? Então, eu posso atrair seres de luz ou não luz. O quadro obsessor ele é positivo ou negativo, de acordo com aquilo que eu penso. Sim. Por isso que o verbo tem poder. Percebe? Isso hoje é estudado de uma forma profunda pelo pessoal da neurociência. Tá? Então, neurociência hoje ganhou muito peso porque ele fala sobre a plasticidade neurológica, que é exatamente aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso. Ele vai reverberar então no meu campo eletromagnético, então é o que eu emito para o universo. Então eu vou atrair pessoas boas ou pessoas ruins porque eu estou vibrando aquela energia. Isso é ciência. Não é religião, é ciência. Entende? Então, quando eu entendo... Por isso que a espiritualidade é uma tecnologia também. É uma tecnologia. Que é lógico. É lógico. Então, não é místico. Desde pequeno, a minha história, para as pessoas entenderem, é assim. Eu nasci no Chile, sou produto de uma abdução. Meus pais foram abduzidos e minha mãe apareceu com 6 meses de gestação, no nada grávida. Bom, vim para o Brasil e tal, e com 3, 4 anos de idade, eu lembro que toda vez que eu ia dormir, eu me via fora do corpo e fora da Via Láctea. Eu via várias galáxias. E aí o Starrett dizia para mim, você é um filho das estrelas, você não pertence a esse universo. Quem dizia isso? O Starrett. Né? E assim desde criança. Então, quando eu tinha 8, 9 anos, acabei conhecendo o seu Zé, que era o Pena Branca, lá no terreiro, lá em Santa Isabel. Minha mãe chegou lá doente, então foi se tratado pelo Pena Branca, ano 78, se não me engano. E aí, eu fui conversar com o Pena Branca, ele me chamou para conversar, e eu perguntei, seu Pena, existe uma entidade que eu chamo de Starrett, assim, ela existe, é real? Ele pegou, eu lembro que ele colocou a cabeça junto com a minha, fumaçou aquele charuto dele e falou, meu filho, ele é real, ele existe, você é filho dele, você veio de outro universo, você não pertence a isso, você vai escrever um monte de pergaminhos, que são livros, e um monte de símbolos, vai viajar o mundo inteiro dando palestras no mundo inteiro.
Cara. Eu falei, pena menos, né? Menos. Pega leve. Nunca imaginei que fosse acontecer. E aí, eu disse, bom, o Star é real, não sou daqui, tudo bem. Toda vez que eu ia num centro de Umbanda, Candomblé, tomar passe, o que fosse, o filho das estrelas. Por quê? Tu não é daqui, tu é lá de cima, tu não pertence a esse planeta. E por isso que eu entrei para espiritualidade, assim, eu fui forçado. Não é que eu quis, fui forçado. Eu sou químico industrial, gente, engenheiro químico. Eu fabricava perfume, cosmético, coisa pra caramba. Dava aula, 8 anos dando aula de faculdade e colégio de química. Nunca imaginei que ia abandonar as coisas para fazer o que eu faço hoje. Nunca. Cara. Então, o que aconteceu? A espiritualidade me colocou no caminho na marra, certo? E aí eu tive contato, fui para outros planetas, nas naves e tal, e eu comecei a ter o entendimento, na medida que eu me propunha a dar aula e a estudar para ajudar as pessoas, eu ia abrindo minha consciência. Então, a cada livro que eu escrevo, abre assim, de uma forma substancial, minha consciência e minha memória cósmica. E eu começo a relembrar coisas que eu não lembrava até então. Eu terminei dia 31 de dezembro o livro de Micá. Cara, aquele livro mudou minha vida, minha consciência. Porque abriu mais abriu ainda. Coisa além de Avona Shantara. Descobri que nem o Micá sabe a origem dele. Descobri coisa que eu não tinha noção até aquele momento. Eu transpassei uma muralha de conhecimento para outro nível. Agora estou na continuação, que é o Toranque, abrindo mais ainda. Então, quando eu escrevo livro, que eu adoro escrever, aquilo me ajuda a baixar o banco de dados. É que nem a internet, estou fazendo download. E esse download eu compartilho para os alunos nos cursos. Por isso que nenhum curso meu é igual ao outro. Muda. O cara pode fazer o Cura Quântica comigo 10 vezes. Os 10 cursos é diferente um do outro. Qualquer curso. Tanto que eu não sigo nada. É tudo canalizado. Eu tenho um PowerPoint ali como um guia. Sim. Mas eu não leio. Eu vou lá falo 20 horas seguidas sem parar. Interessante, mas se a gente olhar para hoje, agora, que você comentou desse final de ciclo, será que está próximo no sentido de a gente... Porque a gente vê tantos os tal dos sinais da Bíblia, né? Já e a gente aí. vê esses sinais aí aparecendo. Parece que é uma coisa que está iminente para acontecer. Principalmente o apagão. Sim, está iminente. O problema é que se eu der datas aqui... Eu não gosto de dar datas pelo seguinte. Por exemplo, eu não estou na minha realidade original. Na realidade que eu cheguei aqui dia 26 de dezembro de 2026. Pelo portal temporal, voltei até o dilúvio, juntando o dilúvio, fiz outras coisas, foi outras coisas, e aí minha primeira encarnação há 9.635 anos atrás. 26 de dezembro de 26? Agora, final do ano. Ah, de 25. Que eu entrei aqui. E aí o que acontece? Minha segunda encarnação foi há 6.350 anos no Tibete, como Rinpoche. São as duas primeiras que eu tenho a plena consciência. As outras também, mas não vai ao caso. Então, o que acontece? Nessa linha de tempo, esse ano, caput para todo mundo. Uma guerra nuclear. Acaba com tudo. Esse ano? E aí eu morreria. Então, o que acontece? Nessa percepção, eu estou com a minha filha, eu vejo as bombas caindo, abraço ela e a desintegração total. Só que nessa realidade, a Maia não é mãe. E agora ela é mãe. Eu sou avô. Então tem uma diferença. Exato. Então eu não estou na constante que eu vim. Portanto, essa projeção temporal que eu tive já não vai se concretizar. Percebe? Então, esta nossa realidade tem a ver com o CERN em 2012, quando abriu o Bóson de Higgs e mudou a nossa constante. Todos nós estamos... Por isso que tanta gente fala do efeito Mandela. Entende? Que explica para o pessoal que não conhece, né? O efeito Mandela é o seguinte. Depois da ativação do bóson de Higgs, a Terra mudou em alguns décimos e milésimos de segundo de dimensão, alterando a nossa realidade. A gente está numa realidade paralela. Então, o efeito Mandela é quando a gente lembra de um fato que não pertence à nossa realidade, mas você tem certeza que ela existe. Então, por exemplo, caso aconteceu com um amigo meu. E por que chama efeito Mandela, só para o pessoal? Eu não sei porque, não fui eu que coloquei, mas não sei por que esse nome. É porque tem gente que acha que o Mandela morreu e tem gente que acha que o Mandela... Sim, mas ele morreu na cadeia. Eu lembro disso. E dizem que ele não morreu. Isso, então, é por isso que chama efeito Mandela. É por isso. Bom, então, por exemplo, o Edgar, ano 2013, 14, uma coisa assim, ou foi em 12, eu não lembro agora tal. Ele foi no velório da mãe de um amigo dele.
Ele foi presencialmente no velório da mãe do amigo dele. Passado 2 anos, estava falando pelo telefone, não sei o que, não se vê desde o velório. Que velório? Como que velório? Pô, tua mãe. Tá louco? Minha mãe tá viva. Mas como que tá viva? Pô, eu fui do velório. Tanto que ele me ligou, Rodrigo, olha que coisa mais louca. Mudei de dimensão sem saber. E na época ele não tinha entendido o que tem a ver com o CERN. E é exatamente isso. Nossa realidade atual não é aquela original. Então, a Terra não termina em 26. Termina em outra data. Supostamente, ela foi jogada para 32, teoricamente. Só que no projeto original da agenda, de algumas realidades, a gente vai até 56. Que é a data limite de Chico Xavier. Exato. E aí os dirigentes globais fizeram a Agenda 2030, por causa do flare solar e de eventos climatológicos que vão acontecer. Então a gente não consegue ter uma precisão se é em 30, 32 ou 56, porque está alterado. Percebe? Então eu não tenho como afirmar um evento, uma data precisa, e ninguém tem, porque a gente tem uma convergência de realidades paralelas agora que já começou esse ano. Entende? Então, como a gente tem várias realidades, são mais de 30 se coadunando, a gente está tendo acesso a outras realidades, que pode ser astral, física, a gente não tem como determinar. Então, é muita irresponsabilidade afirmar, em tal data vai acontecer tal coisa. Percebe? E nenhuma dessas realidades, o final é feliz? Não acontece isso? Só em uma. Só em uma? Só. Que é quando o pessoal, uma grande parte, atinge o pessoal de arrebatamento. Como isso acontece? Por causa do trabalho da resistência e da presença da invasão da Terra por forças... Invasão não. Os caras chegaram, se apresentaram e isso gerou despertar de consciência de muita gente. E o apagão também. Então, muita gente desperta e com a presença das hierarquias arcturianas, taiguetianas, ou pelidanas, como a gente fala, isso gera um up cognitivo de muita gente. E aí, dentro de todas as raças da Terra, existe a separação de 32% de pessoas que conseguem chegar ao nível superior e sair daqui. Isso seria a transição? A transição. Hoje, na transição, o índice de resgatabilidade planetária é de 3,6%. Nossa Senhora. Ou seja, só 3,6% está apto a ir para uma nave consciente. Mas e a tal da... E 3,6% dos que não são bots. 70% da população mundial é bot. A gente está falando em menos de 400 milhões de pessoas no mundo inteiro que têm condição de sair daqui para uma nave conscientemente para o comando estelar. Mas e a Terra de regeneração? Essas pessoas iriam para a nave e depois voltariam? E a Terra vai ser reconstruída. A Terra vai precisar de 2.000 anos no nosso calendário para ser reconstruída. 2.000? É. A nossa tecnologia está... Por exemplo, como que a gente constrói um planeta? Simples. Imagina uma impressora 3D gigante com nanites. Então, o que é o nanite? O nanite é uma tecnologia que pode ser o tamanho de um átomo até um gigantão. Ele pega energia escura, matéria escura e materializa em matéria bariônica. Então, por exemplo, eu vou lá no meu computador IA, programo uma nave ou um planeta. Então, eu vou jogar as especificações, eu quero um núcleo, o núcleo é uma estrela, uma anã branca, anã vermelha, uma anã pequena, para ser o núcleo do Sol. O Sol central, que é o núcleo do planeta. E aí eu vou criar as especificações. Então, eu criei meu planeta no computador, 3D holográfico. Aí aciono o sistema dos nanis que gera uma impressão bariônica daquilo ali. Então, eu materializo um planeta dentro de uma linha de tempo, através da conversão de energia em matéria. Simplesmente isso. Então, o equivalente hoje é uma impressora 3D. Nossa. Porém, de uma tecnologia muito mais avançada. Isso é supraconfederação. Nós cocriamos galáxias, planetas e universo através dessa tecnologia. O que é a tecnologia? Eu pego energia humana, converto em energia morontial, que é mais densa, e energia morontial converto em tríade. A tríade é energia escura e matéria bariônica. Então, dentro da física clássica de partículas, para as pessoas entenderem, o que é matéria física? Eu desacelerei um bóson, desacelerei um meson pi, ou um bóson de Higgs, e ao desacelerar ele perde energia e vira matéria, vira um átomo. Por isso eles dizem que nada é mais rápido que a luz, porque se eu acelerar essa xícara, essa luz ela desmaterializa, porque ela vira energia. Esse conceito é errado também, está tudo furado, mas o conceito ainda se ensina assim.
O conceito não é que esteja errado, é que a velocidade da luz não é limite em 300 mil por segundo. Isso é outra mentira da NASA. Tá? Então, a Terra de regeneração, na verdade, eu sempre acreditei que fosse essa Terra aqui e que ela só ia dar um shift, dar um pulo. Mas ela pode ser uma nova criação de uma nova Terra? Não, esse mesmo planeta vai ser reformatado. Entendeu? Certo. Mas tipo uma reforma. Uma reforma. Mas existem outras terras paralelas já existentes. A Terra de 6D já existe. Tá? E como é lá? Maravilhosa. Mas, por exemplo, Brasília é praia. Tudo o nosso litoral do Brasil deixa de existir. Nossa, porque o mar avança tanto assim? Não, vai afundar. Península Ibérica deixa de existir, Inglaterra, metade dos Unidos vai para o espaço, África vai rachar o meio, Índia desaparece. O único que fica inteiro é a Rússia. Inteiro. Canadá, uma parte. Mas assim, a nova Terra, nessa configuração 6D, tem 60% a menos de continente do que hoje, a nível de terra. O que mantém a Antártida também. E o tempo lá, como que é? O tempo, eu digo, a noção de tempo. Vai ser diferente. Eu acho que vai ser o padrão de 36 horas. Acho, não tenho certeza. Um dia tem 36 horas? Outro padrão. Entendi. Eles vão tentar equalizar dentro do padrão do calendário de Alcione. Não igual, mais ou menos parecido. Por exemplo, um ano de Alcione, na rotação do sistema... O sistema solar orbita Alcione, tá? São 49 sistemas solares que orbitam Alcione. Por isso que originalmente eram 49 federações. Então, o que acontece? Um ano de Alcione são cerca de 26 mil anos, 25.750 anos mais ou menos. A gente fala 26 porque é mais fácil lembrar isso. Então, o que acontece? A vida biológica vamos chamar, alcionano de 5D, é de 220 anos dele. Então, calcula, 220 anos vezes 26 mil na nossa linha de tempo. Daí a imortalidade dos Anunnakis, ou dos Imbiruanos. Os caras viviam cerca de 560 mil anos. De longevidade. Tá? Agora, os Anunnakis se matavam entre eles. Eles morrem. Eles não são imortais desse sentido, mas é que a longevidade deles é diferente. Então, tu pega o Arcturiano também, vive pra caramba comparado a nós. Então, os dados que a NASA coloca nos livros, esses caras vivem 400, 500 anos, tá tudo furado. Porque não é o nosso calendário, é o deles. É totalmente diferente ao nosso. Tá? E a durabilidade do corpo, ou a longevidade, tem a ver com a densidade. Densidade? Densidade molecular. Por exemplo, tu pega no interior, qualquer lugar do interior do Brasil, Nordeste, Minas, tá? A vida das pessoas, tu vê pessoas com 75, 80 anos saudáveis. Agora, vai ver alguém aqui dentro de São Paulo que é cidade saudável? Não tem. Por quê? Estresse. Densidade. Tu percebe que em São Paulo o relógio corre muito mais rápido. Vai pro meio da canastra. Ou Diamantina. Parece que o tempo não passa. É outra densidade. Cara, eu encontrei pessoas na Diamantina com 90 anos, com uma saúde, carregando lata de água nas costas, que eu não aguentava carregar. Nossa. Falei, cara, o que é isso? E a pessoa saudável, come comida natural, não tem estresse, não usa relógio, não tem relógio porque não tem, sabe... O tempo passa diferente para ele. Exato, o cara não tem obrigatoriedade do estresse de São Paulo. Vai se estressar no trânsito louco que tem aqui. Então, tudo isso é frequência. Então, a gente associa frequência com densidade. Então, a qualidade de vida, quando é boa, tu tem mais longevidade, envelhece menos, é mais feliz e é saudável. Quando você vive numa cidade de merda, que nem essa aqui, é estresse, contas a pagar, isso, cara, fora o alimento contaminado. Como que tu quer ser saudável? Então, é essa a diferença entre as sociedades chamadas de luz e não luz. Densidade frequencial. Os caras vivem uma energia fantástica. Então, os caras têm uma baita longevidade e têm uma tecnologia, uma sociedade harmônica. E isso foi a grande diferença na guerra, que os grupos superiores não participaram da guerra. Só participaram da guerra quem entrou nas narrativas de guerra. Da Guerra de Órion, você de Órion, exato. Os Felídeos, só poucos entraram. Os Aviaras, muito poucos. Os Canopianos não entraram. O Império Siriano não entrou na guerra. Eles estavam em outra dimensão, outra rede. Eles vieram para resgatar, ajudar depois, os pepinos. Mas a guerra em si
Muito poucos Nem participaram. afetou eles. Não, porque eles estavam em outra frequência. Nossa. Então, essa outra frequência a gente chama de dimensão. Então, como eu explico dimensão? Tu pega o dial de FM estéreo, Aham. por exemplo, começa em 84, lá e vai até 106. Então, cada um é gospel, outro é música clássica, outro é rock, e por aí vai. Todo no horizontal. O que muda? A frequência. Então, a questão é em qual frequência você está vivendo? Você ou o teu planeta? Então, se eu estou nessa frequência, as outras não me afetam. E é assim que a gente tem que entender o universo. Então, tu vai, o Canopiano. O Canopiano tem uma frequência altíssima, não se envolveu com nada. Eles estão em 12D. Só que 12D é físico. Então, o que muda? Frequência. E aí vem o problema, o engano. Ah, mas se o cara de 7D tem que ser superior a um ser de 5D ou de 4D. Superior em que sentido? Ah, ele tem que ser bonzinho. Por que bonzinho? Isso é um erro dos espíritas e dos esquizotéricos que eu chamo, os gratiluz. Consciência não tem, índole não tem nada a ver com a dimensão do teu corpo. A dimensão do corpo é simplesmente a frequência que ele vibra dentro da estrutura bariônica. Mas quanto mais consciência eu tenho, não é maior a minha frequência e por consequência, uma Sim. dimensão maior? Mas nem para todos. Por exemplo, Chopades é de 6 a 9D. E é vampiro. Uma grande parte dos alfas dracos é de 6D. E são vampiros. Eles não precisam ser bonzinhos. Os greys também. Então eles não são bonzinhos, são racionais. Então, para um ser dessa espécie, nós somos o quê? Gado pastando. Então vamos entender. Mas como eles vibram tão alto se eles estão nessa frequência? O DNA deles foi feito nessa frequência. Ah, Então, por exemplo, a gente cria gado para comer. Cria galinha para comer. Eles criam humanos para comer. Agora vamos lá. Entre nós humanos, o cara que tem uma granja, que tem um gaúcho lá com 50 mil cabeças de gado Angus, pô, o cara é bom, o cara dá de comer, o cara é um puta empresário. Normal. Agora pergunta pro boi, o que ele pensa do seu gaúchão lá que cria para matar? É a mesma situação nossa. A gente fala mal de reptiliano, etc, etc, porque a gente se coloca no assim, não, coitado, o cara tá sacaneando com a gente. Para ele, o cara é business. sim. É um negócio. Para nós, não. Igual o boi para nós. Exato. E isso eu deixo muito claro para a gente perder a questão do preconceito. Lembra aquela frase de Jesus? Não critiques para não ser criticado. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Isso é cósmico. Todo o universo é uma simulação. Para as lagartixas também. E eles estão no momento deles. Alguns são assassinados, são de luz, outros não. Dentro da sociedade, vamos chamar draconiana, apenas 15% estão na energia, vamos chamar da dualidade negativa. E eles estão na Terra. Uma parte. Então, 15%. Ou seja, é uma minoria, comparada a toda a sociedade Sim. Draco, que já atingiu um estágio de pureza, vamos chamar de amor, harmonia, etc, etc. E a elite trevosa que a gente fala que são os donos desse jogo aqui? Eles São estão esses caras, relacionados a alguma diretamente raça? aos alfas citrax. Aí entra os greys, os zetas, vamos chamar de zetas, porque tem outros nomes e tal, os alfas dracones e os chopates. E os talsetianos. Então eu tenho talsetianos e tenho os laurinos. São 6 ou 7 raças. Mas eles se conversam entre si? Sim, eles são um grupo de comando. Igual a política mesmo. Exato. Então, porque eles se nutrem das nossas emoções. Por exemplo, quer ver um dos piores lugares para você frequentar a nível de quadro obsessor? Campeonato de futebol. MMA. Tu Estádio de futebol. Tu vai pro estádio. Eu vejo os caras lá, tipo os incubos, sucubos e os seus equipamentos, entrando direto no cordão de prata, puxando toda a energia das pessoas. Gol, aquela porra toda. É mesmo? É, que nem o MMA. Coliseu, mesma merda. É a política do pão e circo. Exato. Então, por isso que eu nunca participei de nada dessas coisas. Sempre gostei de esportes solitários, escalada, tiro-alvo, moto, rally, tudo eu faço, só eu, a máquina ou eu comigo mesmo. Porque eu não consigo interagir com outras pessoas. Shows também, né? De É a música. mesma coisa. O que diminui um pouco é a música clássica erudita, mas também tem. Mas essa música pop que hoje é ainda Terrível. pior. É. E não é culpa das pessoas. Porque a pessoa vai lá para curtir, vai lá para se estressar, tranquilo. Só que tem um obsessor puxando energia. Ah. Percebe?
Por isso que a pessoa volta drenada dessas coisas. Exato, altamente vampirizada. Tá? Então, esses caras se alimentam do nosso ectoplasma. A título de dado científico, gente, no livro do Dr. Lacerda, que é no Brasil o criador da apometria aqui, ele faz uma fórmula que ele descreve que um humano de 80 quilos, ao longo de 365 dias de energia gerada em BTU, alimenta uma cidade de 4 milhões de pessoas. Nossa, é uma pilha. O que a gente gera de energia. É uma bateria, uma pilha. E é isso que esses dracos pegam. Essa energia. Exatamente igual no filme Matrix. Exato, o filme Matrix é canalizado. Caraca. Entende? Que loucura. Então a gente tem filmes iniciáticos. Matrix, Star Trek, Star Wars, John Carter Entre Dois Mundos. Fantástico. John Carter? John Carter. Os Chopatos são aqueles caras que criaram a destruição lá de Marte. Aqueles caras que mudam de aparência, esses são os Chopatos. Caramba. Aí tu pega, por exemplo, o Destino de Júpiter. Porra, ali mostra a granja. Na cara dura. Lembra? O bastão aqui tem 100 humanos. Ali o adreno. No filme Avatar, das baleias, drenando o adreno. Entende? São Aí filmes obrigatórios para quem quer de começar a despertar. Exato. Mas vê com esse olhar com esse olhar aberto. Crítico aberto para você entender o jogo. Entende? Tem vários outros aí que eu agora não estou lembrando. E qual é o nosso papel, Rodrigo, para a gente conseguir sair disso? Gente, quando nós entendemos o jogo e fazemos nosso trabalho interno de reto viver, reto atuar, reto agir, é o caminho. O resto é automático. Todos nós temos amparadores, temos guias, orixás, como a gente fala. Então, à medida que a gente vai aumentando o nosso galinho de consciência, os orixás também vão. E a gente vai resgatando a nossa linha de ancestralidade. Então, por exemplo, eu estava explorando isso domingo para os meus alunos. Quando você, por exemplo, pega alguns livros meus, Simulador Encarnacional, Tronados, eu esqueci de trazer livro, que o negócio da minha filha, nem lembrei de trazer. Então, o que acontece? Você está lendo ali, tu está abrindo a coisa, tu está despertando. O teu orixá também. Então, o teu orixá está resgatando teu avô, bisavô, tataravô, que está preso no astral, no umbral. Por quê? Está ajudando a tirar ele do estado da culpa, do medo, etc, etc, levando para as clínicas de Aruanda, Iroco, etc, para o cara sair daqui. Por isso quando a gente cura a nossa ancestralidade. Exato. Entende? Tudo é quântico nesse sentido. Então, quando eu tenho despertar de consciência, toda a hierarquia ligada a mim também desperta. Caralho. Por isso que a iluminação vem do estudo. Por exemplo, tem um material que outro dia me compartilharam, que eu nem sabia disso. Tiago, filho de José e Maria, né, irmão consanguíneo de Jesus, ele era um grande iniciado. E ele escreveu escreveu textos, né, que tem um nome, apócrifos. A igreja tirou. E dentro do material que ele escreveu, ele diz que para você sair da Terra, deixar este orbe, este planeta, você tem que se iluminar em vida e não morto. Perfeito. Pelo estado de consciência que a gente morre. Sofrimento, karma, aquela porcaria toda. Culpa. Então, tudo que tu conseguir evolucionar em consciência, lendo, estudando tal, vai te impulsionar para o teu patamar superior quando você desencarnar. Fora da roda de samsara. É por isso que então não faz sentido, porque antes de ouvir essa tua aula que você está dando aqui pra gente, eu olhava para essa situação dos bilionários terem os bunkers para quando chegar esse final do ciclo e falar, pô, mas não é justo, ou sei lá, o certo, com toda essa história, sendo que o cara lá que você falou, que mora ali no interior, que carrega a lata de água nas costas, que tá realmente evoluindo, esse cara vai morrer e o outro vai se salvar e vai ficar na terra de regeneração. Eles vão ficar no plano físico. Agora tem uma outra coisa que eu pergunto. Vamos dizer que esse holocausto que pode acontecer, até bombas nucleares, etc., a gente sabe que a contaminação radiativa leva anos para ir embora. Será que o cara vai aguentar ficar 2, 3, 4 anos, 5 anos dentro de um bunker de 30, 40 metros quadrados? O cara vai ficar louco. Então esse pessoal é maluco. Ou seja, eles estão realmente na matéria, na 100%. Matéria, 100%. Com medo da morte, achando que é só isso que existe. Por quê? Aí vem a pegada. Os dracos estão ligados ao satanismo, aos movimentos do satanismo. Daí, consumo de carne e tal, aquele rolo todo. Então, o que acontece? Quando esses caras entram nessas facções,
prometem para eles a terra, nova terra. Que eles vão para os bancos e vão esperar que X anos eles vão herdar a terra. Tá? E essa é a grande mentira. Então, eles creem piamente que se eles se esconderem nos bunkers, quando eles saem nos bunkers, eles também não sabem quanto tempo vai ser, a terra é deles. Então, eles calculam que são 600 mil pessoas que vão herdar essa terra. O mundo inteiro para eles. É o que vendem o peixe para eles e os caras aceitam.